feira de carnaval a 3.000 e quase 3.800 metros de altitude. Né? Então, não era a hora de desgastar ninguém. Não. Né? Mas não sei, vocês acham que está faltando assim algo de consistente no Flamengo? Uma ideia de jogo mais clara? Eu acho que essa cobrança vai durar o ano inteiro, ou mais anos, se o Flamengo continuar com essa promessa do grande time do Brasil. Né? Vai ter sobre o Flamengo e sobre o Palmeiras. Mas eu acho que o Abel está no caminho certo, está montando ali, testa um aqui, ali. Não dá para dizer que o cara é amante da defesa radical, não dá para... E assim, essa coisa do amante da defesa... Não dá para medir. Ele é contraditório até com os resultados. O Flamengo enfrentando os pequenos, né, sempre guardando as devidas proporções. Essa é a época do ano em que os times grandes jogam com os pequenos. E não fazem dá para medir eventualmente nada, um clássico. Né? Mas faz 3, 4 gols em quase todo jogo quanto é pequeno. Cumpre a missão. O gol sai, não é isso. É que assim, a gente vê, não sei se é o encantamento que tem hoje com o Sampaoli, que já parece ter passado uma ideia de jogo muito clara, embora venha de uma decepção, né? Venha de uma eliminação, mas parece ter passado uma ideia de jogo muito clara. E ela talvez não apareça tanto no Flamengo. A questão do São Paulo é que pega um time muito mais ou menos, assim, sem nenhum, não tem o caixa do Flamengo nem do Palmeiras, pega o que tem lá e começa a dar uma eletricidade ao time. Porque também não é esse grande espetáculo. Vai lá, vai no Pacaembu ver Santos e Mirassol. Santos comeu dobrado para fazer um golzinho aos 48 do segundo tempo. Eu acho que é mais pela liga. Se você não vê um time preguiçoso em momento algum. Você vai ver um Santos e Palmeiras e ver um time que custa 10% do Palmeiras ligado o jogo inteiro, comendo a canela do outro. Mas ainda não há um belo time do Santos. Há um time elétrico, há um peixe elétrico ali. Um peixe amazônico elétrico, mas não há ainda um grande futebol. Acho que o que anima a torcida é pegar aquilo que tinha lá, o catadão, e tornar um time que dá gosto de ver pela eletricidade. Não obrigatoriamente pela uma grande formação. É um time que não tem um centroavante, não tem quem faça gol. A bola passa ali na área, ninguém bota para dentro, como foi o caso do jogo com o River. Tinha, né? Tá todo mundo lá no Flamengo. Agora. 80% de domínio de bola e nada. Tá com saudade do seu ex, Chico, vendo o Bruno Henrique fazer gol do jeito que tá fazendo? Não, o Bruno Henrique eu voltaria para a Vila assim fácil. Até o Diego, viu? O Bruno Henrique tá tendo um começo de temporada realmente impressionante, né? Ele já chegou... Ele ficou no primeiro jogo dele que ele virou o jogo contra o Botafogo, não foi? Foi. Ele entrou e já fez logo, passaram pela internet. Porque ele não tem Facebook. Mas eu estava lá, não virtualmente, mas realmente no estádio no domingo, no grande calor contra o americano. Eu acho que dá para ver um esforço do time, dá para ver a importância que Diego vai ter este ano, né, no campo todo, organizando a saída no campo todo. Interessante isso, né? Porque é o ano das contratações e o cara que já estava lá passou a ser peça fundamental, né? Sim. Olhando para o grupo do Flamengo na Libertadores, não deveria ser tão difícil. Só a logística. Liga, ou LDU, ou Liga de Quito, como é conhecido lá, eu acho que o melhor liga desde que ganhou a Libertadores em 2008. Eu acho que é ameaça. Importante. Mas Peñarol, San José tem altitude, mas perdeu o técnico, perdeu os jogadores que ganhou o último campeonato. Então, Flamengo seria um desastre, Flamengo não classificando do grupo, que quer dizer que, naquele sentido, a temporada inicia em julho. Então, tem muita água para rolar até lá. Então, chega numa conclusão agora, eu acho que é precipitado e nem necessário. O Bruno Henrique ontem saiu com cãibras, né? Eu estava falando aqui da logística, né? Esse grupo é complicado porque tem a altitude extrema do jogo contra o San José, né? O jogo contra a LDU em Quito sempre é chatinho também, não chega a afetar o desempenho físico do jogador, mas a velocidade da bola é diferente, né? Faz uma diferença. Ele sabe como aproveitar disso, né? Esticando o campo, obrigando você a cobrir mais espaço. Então, ele sabe utilizar. Chutando de longe, para atrair o seu goleiro, né? Bom, e o Peñarol tem aquela coisa que fascina os brasileiros, né? Da garra uruguaia, da pressão da torcida, enfim. O primeiro jogo é justamente o que tem o desafio logístico maior, na altitude, são 3.700, eu queria decorar esse número, mas não consegui. Quase 3.800 metros.
E o Bruno Henrique está se recuperando de uma virose e ontem saiu, botou gelo no joelho, ficou uma preocupação, mas ele deu entrevista dizendo que era só cãibra. O Abel também falou sobre ele. O Bruno sentiu um pouquinho, né? Ele teve uma virose daquelas brabas. Você sabe que isso aí tem assolado o Rio de Janeiro. Não suportou os 90, mas foi dentro do máximo. Isso é importante, com certeza terça-feira já vai estar até numa condição melhor. Recuperando de uma virose, será que era para jogar? Então, bom, também aí porque não pode ficar sem ritmo, né? Acho que foi mais isso. Tem esse equilíbrio muito delicado do jogador. Também não pode ficar totalmente parado, senão perde ritmo de jogo. Mas o Abel disse que ele jogou o que conseguiu. E o Arrascaeta foi escalado como titular, né? Pela segunda vez, depois do erro contra o Fluminense. E o Abel fez questão de dizer, depois daquele erro contra o Fluminense, que causou a eliminação do Flamengo, que bancaria o Arrascaeta como titular, até para não parecer, né, que era uma punição e tal. E ele comete um erro muito parecido, ou não? Só porque é a mesma faixa de campo. Por que ele estava ali? O Arrascaeta viveu seus melhores momentos pelo Cruzeiro no ano passado, numa posição diferente. Ele partia do lado do campo, do lado esquerdo. Né? No Flamengo, nesse jogo, ele foi escalado inicialmente no lado direito, no lugar do Everton Ribeiro, que está machucado. Aí saiu o Diego, ele foi passar a ocupar a função do Diego. Mas nós temos que dar muito mais força a ele para ele não abaixar a cabeça. Importância, né? O jogo estava ganho, enfim. Mas repetiu um erro num setor semelhante do campo, e o Abel falou sobre isso. Nesse momento, é claro que a gente chama a atenção do jogador, mas nós temos que dar muito mais força a ele para ele não abaixar a cabeça. Você é um jogador de um nível muito alto. Se você analisar ele como um todo na partida, ele foi realmente muito bem. Tirando aquele lance, porque a bola veio ruim para ele. A bola veio quicando e ele tentou botar no chão, porque tecnicamente ele é tão habilidoso, ele tem um nível técnico tão alto, que ele tentou melhorar o passe. E aí houve a perda de bola. E o adversário aproveitou. Mas, ao mesmo tempo, daqui a pouco começa a ser o contrário, né? Ele dando assistência e nos ajudando a marcar gols. Mas aí é em outro setor do campo, né? Mas a assistência, ele está na função ofensiva dele. Né? Que ali, realmente, ele quase acertou uma ontem. Um passe pro próprio Gabigol. Fez um grande segundo tempo contra o Americano no domingo. Jogou muito bem. Vai precisar de adaptação, né? Vai precisar de um tempo. Mas já se solta e vai ser, acho que é uma bela contratação. Não tem que estar questionando a Arrascaeta essa altura de março. Ia falar janeiro, mas... É que a paciência do torcedor brasileiro, ela não é muito grande, né? Então, assim, normalmente até o Carnaval já tem algum questionamento. E o Carnaval esse ano está tarde. Sim. Caiu em março nesse ano. Acho que começa terça-feira o ano do Flamengo, né? Sim. Começa terça-feira. Terça-feira, o ano oficial do Flamengo começa de terça-feira por diante. O time já empurrou até um pouco para frente, né? Achando o grupo fácil, então... A Vera vai começar em julho. Mas deveria classificar. Então, o ano inicia mesmo em julho, depois da Copa América. O Flamengo tem que ser protagonista nesse grupo. O Flamengo que tem o torcedor do Flamengo tem um trauma de eliminações assim, né? Algumas delas em primeira fase da Libertadores, mas nesse caso realmente entra como protagonista no grupo. O Abel deu uma entrevista coletiva, como vocês viram, falou de vários temas e no fim teve uma pergunta sobre a interdição do ninho do urubu. Essa interdição ainda remete ao problema do incêndio, né, que vitimou 10 meninos das divisões de base. E foi ontem ou foi anteontem que a gente trouxe a notícia aqui ao vivo? A memória está péssima. Anteontem. A prefeitura usou um documento de 2017 para interditar o ninho do urubu. Pregou lá na porta do CT. E isso afetou, evidentemente, a preparação do time profissional. Claro, né? Claro. Nesse caso, o problema passou a afetar uma parte mais técnica, a preparação do time para o jogo. E o Abel foi questionado sobre isso. E eu vou me permitir discordar da resposta do Abelão, eu quero ouvir a opinião de vocês. Vamos rodar.
Treinamos na Gávea ontem, fizemos o que tínhamos que fazer. O que nós não temos é aquilo que se faz o pós-jogo, né? Que seria a piscina, seria todo aquele trabalho regenerativo. Na Gávea hoje nós não temos, mas nós lamentamos a decisão, né? Porque está vetado também o carnaval Vamos ver. Também já escutei falar que a prefeitura está sem o ABITS. Não tem ABITS, a nova prefeitura na Cidade Nova. É o que eu escuto. O que eu não gosto dessa comparação que o Abel faz, nós já mostramos aqui, né, que a prefeitura realmente não tem o alvará do Corpo de Bombeiros, o mesmo que faltou ao Flamengo. E a justificativa foi realmente péssima. A prefeitura disse que não tem poder de se autopoliciar. Por isso ela não pode se interditar. É brasileira demais essa. Essa foge, né, de qualquer... Essa é o time, mesmo com seus 25 anos de Brasil, ele ainda precisa... Não, isso é lei de chacrinha, vem para confundir. Não vem para explicar. Enfim, e ele se refere a um problema na Marquês de Sapucaí. As escolas de samba vão precisar assinar um documento responsabilizando por qualquer acidente que ocorra. Só o que eu não gosto aí, os dois exemplos que ele usou são verdadeiros, eles existem, mas me parece que parte do princípio de que um erro justifica o outro, não dá. Sim. Se o Ninho do Urubu realmente não tem o alvará, se não tem condição de funcionar, não é para funcionar, assim como não deveria estar funcionando o prédio da prefeitura, e talvez a gente não devesse ter o Carnaval Carioca esse ano. Sim. Se né, para seguir a letra da lei, para ser rigoroso. E se houve falha da prefeitura em relação ao Ninho do Urubu, já lá atrás, que é o momento que deveria ter sido interditado, evitaria a tragédia, mas faltou sensibilidade.